quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Amanda Baragiola e eu tô aqui toda semana explodindo a mente com vocês e compartilhando as minhas visões e principalmente as minhas vivências de mundo, para que juntos a gente possa construir uma nova era onde a gente possa viver de uma forma muito melhor, mais livre, mais autêntica e mais coesa com aquilo que a gente realmente veio ser aqui na Terra, beleza? E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, ó, aqui embaixo na descrição tem todos os links para que a gente possa, ó, ficar mais pertinho, para que a gente possa compartilhar mais as nossas realidades juntos, como eu falei, construir aí um mundo melhor, beleza? E bom, hoje eu queria falar aqui com vocês sobre algo que acho que é uma das minhas principais inspirações de estudo, que é falar sobre como o mundo tá doente. Cara, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa literalmente expandir a nossa mente e sair da bolha pessoal que a gente vive e entender que o mundo tá doente pra caramba e que principalmente o Brasil tá doente. A gente tem consciência de que o nosso país, de que o Brasil, ele lidera o ranking de pessoas com ansiedade no mundo e que essa ansiedade ela desencadeia para depressão e para outros problemas psíquicos. Pois é, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Ah, e sou eu que estou falando isso da minha cabeça? Ó, inspiração divina e vim aqui e falei? Não. Organização Mundial de Saúde. Só você pesquisar, é só você olhar, procurar os noticiários e você vai ver. Inclusive nos últimos anos, né, pós-pandêmico, vamos colocar assim, nosso país ele cresceu em 25% os casos de ansiedade, depressão e todas as doenças psíquicas que a gente tem. Sabe quais são os grupos que são mais acometidos pela ansiedade, pelo estresse e por tudo isso? Mulheres e jovens. Não à toa, não é mesmo? Afinal de contas, os jovens, eles estão... Jovens, quando eu falo, são ali os adolescentes indo para a fase adulta. Os jovens adultos que estão ansiosos pelo futuro, que estão decidindo em que área eles vão trabalhar, até porque a gente vive numa corrida de ratos, então a gente tem que decidir o que a gente vai ser pro resto da nossa vida. Então, obviamente, esse grupo ele foi completamente afetado, ele é completamente afetado com a pandemia. Isso só se agravou e aumentou ainda mais porque a incerteza do futuro, né, a incerteza do que vai acontecer, faz com que esse grupo fique ainda mais ansioso, fique ainda mais louco e frenético. Tipo assim, eu preciso fazer, tudo é pra ontem, ao mesmo tempo o mundo tá mandando a gente parar, a gente repousar, a gente tem que ficar dentro de casa. Então a ansiedade nesse grupo aumentou absurdamente. E as mulheres, que por sua vez já têm uma sobrecarga muito maior na sociedade. A mulher ela é obrigada a lidar com papéis e com funções infinitamente maiores que os homens. E isso vem, obviamente, de uma construção social que vem acontecendo há muitos anos, há muitas gerações, e que desequilibrou completamente a nossa energia de sagrado masculino com sagrado feminino. Então, foram os dois grupos mais afetados. E mais uma vez, não é dessa mente louca e esquizofrênica que está saindo tudo isso. Muito pelo contrário, são dados comprovados, ok? E como eu sempre falo aqui, vá, procure, pesquise. Eu aqui, ó, só dou a pontinha, o estalar dos dedos. Mas a minha intenção é justamente que cada vez mais pessoas se questionem sobre isso. Será que isso é realmente verdade? Será que isso realmente está acontecendo no mundo? E que assim a gente possa, inclusive, questionar mais e buscar por mais informações. Quanto mais gente estiver sabendo de tudo isso, quanto mais esses dados sejam alarmantes, ao ponto de realmente te interessar para você buscar informação, melhor é. Significa que está fazendo efeito, certo? Bom, e agora que a gente já sabe que o Brasil ocupa aí, lidera o ranking de pessoas ansiosas no mundo, não coincidentemente, o Brasil também ocupa aí, liderança das pessoas do país, né, onde as pessoas mais usam as redes sociais. Seria à toa? Seria uma mera coincidência? Ou será que a gente realmente está num país onde foi ensinado, onde foi cultivado realmente a regressão do pensamento? Ou seja, você viver a vida alheia, você ficar tão focado no que o outro está fazendo nas mídias sociais, você ficar tão focado na construção da vida dos outros que você esquece da sua própria. E será que não é justamente isso que faz com que a gente lidere os casos de ansiedade? Porque a gente está tão ocupado vendo o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo, as conquistas do outro, que a gente está esquecendo de viver as nossas próprias conquistas, que a gente está esquecendo de conquistar coisas, que a gente está esquecendo de viver a nossa
realidade, em prol da realidade alheia, em prol da fama alheia, em prol dos objetivos alheios. E ainda, né, um pouco, seria tão coincidência que a gente é um país tão escasso? Seria por coincidência que o nosso país tem tantas crenças limitantes, que o nosso país ele está cada vez mais desencadeando para pessoas com menos abundância, né? Para as pessoas cada vez trabalhando mais nessa corrida de ratos, como eu falei no início do vídeo, onde a gente passou a trocar tempo por dinheiro de uma maneira desenfreada, né? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente tem uma rotina de trabalho, isso quando eu falo CLT, quando eu falo de trabalhos convencionais, pesadíssima, que em outros países a gente não tem. A gente vive um novo modelo de escravatura que o brasileiro adotou como o único que existe. Ah, Amanda, mas a gente não tem oportunidade. Ah, Amanda, mas está complexo, tem que trabalhar mesmo, tem que fazer, tem que trabalhar 15 horas por dia para poder ter o salário, para poder cumprir com as minhas obrigações, para poder colocar comida dentro de casa. Sim, eu concordo que a gente precisa colocar comida dentro de casa. Eu não vivo uma realidade utópica, eu sou mãe solo, né? Eu tenho uma filha de 7 anos que eu tenho que colocar comida na boca todos os dias, porque não vai ser ninguém que vai vir aqui na minha casa e vai colocar. Eu já vivi essa corrida de ratos, né? Onde eu tinha que trabalhar 15, 17 horas por dia. E aí, ó, expansão da consciência. Quando a gente começa a ver que a nossa realidade ela é moldada, que a gente começa a mudar tudo isso, as coisas começam a ficar muito mais claras. E é óbvio que existe toda uma matrix, todo um sistema que não quer que a gente veja isso. Afinal de contas, a corrida de ratos, ela é extremamente rentável, ela é extremamente benéfica para que muitos consigam continuar no poder. Mas assim, a gente está vivendo uma nova era, a gente está evolucionando. Só que a questão é que não adianta tecnologia, recursos, oportunidades estarem à disposição se isso daqui não muda, se as pessoas não estão abertas para a mudança. Recentemente eu vi um estudo que chamou muito a minha atenção, que falava que 83% das pessoas elas não mudam. A oportunidade pode bater na porta delas, pode chegar a ganhar de bandeja. Entregar a oportunidade perfeita na hora perfeita, 83% vai dizer que não. Será mesmo então que é falta de oportunidade? Será que é falta de acesso num mundo tão globalizado, onde a tecnologia está acessível para todo mundo? Cara, vocês têm consciência que a gente está vivendo uma era que a pessoa ela pode não ter o que comer dentro de casa. E infelizmente isso é real. A pessoa pode não ter o que comer dentro de casa, mas ela tem acesso ao celular. Ela tem acesso à internet. Então não é a falta de oportunidade. Não é a falta de informações. É a falta de vontade. De viver nesse ritmo acelerado, de viver nessa ansiedade por tudo, que a gente acaba não fazendo nada. E aí você pode me perguntar, tá, Amanda, mas o que todo esse papo que você tá falando tem a ver com o que você realmente fala? Né? Que é sobre espiritualidade, sobre fé, sobre magia, sobre espiritualidade principalmente. Cara, tem tudo a ver. Porque a gente está vivendo uma era que a gente está tão desconectado da gente, a gente se desconectou de quem a gente é em essência, que como eu acabei de falar, por mais que todas as oportunidades, por mais que o universo ele venha e te entregue tudo de mão beijada, a gente está tão condicionado a viver na escassez, a viver nas limitações, que a gente não se abre. E é aí que a espiritualidade entra. Eu não sei se vocês têm consciência, mas quando a gente passa a ter sentido na vida, quando a gente passa a se abrir para o autocuidado, a gente transforma a nossa realidade. Porque a gente começa a sair desse fazer desaceleradamente para encontrar o porquê fazer. Para principalmente viver o porquê que eu tenho que fazer isso. Por que eu vou conquistar? Por que eu quero abundância? Por que eu quero viver uma vida mais plena? Por que eu quero mais recursos financeiros? Por que eu quero expressar a minha arte? E a gente consegue isso através da espiritualidade, através da nossa conexão com o nosso verdadeiro eu. Porque a maior crise existencial que existe no mundo é você não saber quem você é. E é isso que acomete os jovens. É isso que faz com que as mulheres estejam tão em desequilíbrio com a sua energia feminina, porque o masculino, infelizmente, ele se desintegrou completamente. E isso, óbvio, vem de uma construção histórica,
derramamento de sangue, guerras, busca por poder, busca por controle. Então a gente vive um masculino desintegrado que sobrecarregou as nossas mulheres, que por sua vez tem que suprir hoje os dois papéis no mundo, né? O do sagrado feminino e o do sagrado masculino. E bom, aí obviamente só você somar uma coisa com a outra, você vai saber que essas mulheres, elas estão ansiosas, elas estão tão ocupadas vivendo no futuro, tão ocupadas em ter que dar conta de tudo, que elas simplesmente explodem. Crise de ansiedade, depressão, transtornos mentais, acúmulo de funções, enfim, isso é papo para um outro vídeo, né? Mas eu quero dizer que tanto, né, baseando aí nos estudos da Organização Mundial de Saúde, os jovens e as mulheres, eles estão, assim, em completo desequilíbrio. E aí é que tá, que as mulheres, elas são as primeiras a buscar pela reconexão do sagrado feminino. Então, por isso que a gente tem uma quantidade hoje absurda de mulheres voltando para si, mas que se os homens não acordarem e não despertarem, a gente vai continuar em desequilíbrio, né? E voltando aqui, a crise existencial da humanidade é essa. O que eu vim fazer no mundo? E as mulheres, por sua vez, elas, como eu acabei de falar, elas acabam recuperando esse estado mais rápido do que os homens. Porque por uma conexão com a lua, com a natureza, com o instinto feminino, com a própria conexão que a gente tem com a terra, a lua nos influencia de uma forma absurda. Então a gente tem muitas mulheres despertando, mas a gente precisa que os homens comecem a despertar também. Independente, aqui eu não estou para falar sobre sexismo, sobre gêneros, sobre nada disso. Eu estou aqui para falar sobre união, sobre a gente se unir em prol de algo muito maior, que é destravar coletivamente todos os recursos que a gente tem no mundo, né? Que é destravar a abundância de todas as formas, que é sobre a gente viver o nosso propósito. E sim, a espiritualidade, ela está completamente conectada a tudo isso. E quanto mais pessoas estiverem buscando, falando sobre isso, mais a gente cria uma comunidade, mais a gente tem apoio social. A gente começa a autoaceitar a nossa vida. A gente para de reclamar de tudo, de colocar a culpa no mundo e passa a se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. E com tudo isso a gente começa a destravar a abundância da nossa vida. A gente começa a viver melhor, viver mais pleno, menos a vida dos outros e mais a nossa vida. Então a nossa conexão com a espiritualidade faz a gente sair dessa corrida de ratos. Porque a gente começa a abrir a nossa mente e ver que, cara, não faz sentido nenhum estar vivendo a vida alheia ao invés de viver a minha. Por que eu tô tão conectada assim com a vida dos outros? Sendo que eu tenho a minha própria para viver. Por que eu tô aplaudindo? E não que não seja para aplaudir, a gente tem que aplaudir as conquistas e os sonhos alheios. Mas a gente tem que ver os nossos sonhos, as nossas conquistas, principalmente. Então, é se inspirar naquilo que faz sentido para você transformar a sua realidade, para você viver a sua realidade. E quando a gente se conecta com esse todo, com esse algo maior, a gente passa a ver sincronicidade em tudo, a gente passa a se abrir para as oportunidades. A gente passa não só olhar para aquela oportunidade e falar, isso não é para mim, mas a gente passa a agradecer e viver aquela oportunidade. E a gente começa a mudar tudo ao nosso redor. E quando a gente muda tudo ao nosso pequeno redor, a gente muda tudo ao grande redor. Que a gente trabalha com consciência coletiva. A gente vive num mundo onde a consciência coletiva, ela literalmente faz com que tudo aconteça, certo? Então, a gente precisa olhar mais para dentro, chegou a hora de cada vez mais estar buscando isso e sair, curar a doença da humanidade. Curar a doença que existe em nós mesmos. A gente precisa se curar. Não tem outro caminho, não é fora, é dentro. Beleza? Então, hoje é sobre isso que eu queria falar. E deixa aqui embaixo no comentário o que você achou, se você concorda, se você discorda, qual a tua opinião sobre isso. Quão conectado você está com você mesmo? Quão conectado você está com a sua essência e com tudo que você precisa? Sabe? Tipo, qual a tua crise existencial do momento? E o que você está fazendo para evolucionar a tua vida? Ok? Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Como eu falei, esse espaço aqui ele é aberto para que a gente possa crescer, evoluir e expandir a nossa mente. Ok? Eu quero cada vez mais ampliar a nossa comunidade, ampliar a nossa conexão, ampliar a troca de energia. E como eu sempre falo também, se você chegou até aqui,
é porque é o momento certo das nossas energias se cruzarem. É o momento certo da gente trocar as nossas experiências para construir a nova era como a gente quer. Uma nova era liberta, autêntica, com expressão, com amor, respeito e, principalmente, união. União de pensamentos, união de vivências. Vamos nos unir em prol da nossa autenticidade, da nossa singularidade. Ok? Por hoje é isso. Um beijão, meus amores.